Graça e paz, querido. Nós estamos aí na nossa segunda aula de Fundamentos de Fé. Essa é mais uma matéria na nossa plataforma da Rede de Ensino Instituto Jáfia. É isso aí, são diversas matérias onde você pode conhecer a verdade da palavra, onde você pode mergulhar na verdade da palavra de Deus. Não se esqueça, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O próprio Deus disse através do profeta Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então agora você tem essa oportunidade de fazer aí a sua matéria de teologia no aplicativo. É isso aí, agora você pode ter na tua mão, no aplicativo, fazendo aí a sua matéria, conhecendo a verdade, estudando, meditando, verdadeiramente passar o dia meditando na verdade da palavra de Deus. Então, se você ainda não adquiriu as nossas outras matérias, entra lá na plataforma, adquira lá, aproveite as promoções e adquira as matérias na plataforma que for melhor para você poder estudar a verdade da palavra de Deus. Ao todo serão 72 matérias e necessariamente você não tem uma ordem cronológica, você não precisa fazer a primeira para fazer a segunda, as matérias são independentes por si só e assim então traz um conhecimento. Mas junto da matéria também você vai ter a apostila aí para você acessar aí o resumo da aula e além de ter a apostila para acessar o resumo da aula, você também vai poder fazer os testes, as provas. Assim que você concluir os testes, tendo 12 matérias, 12 notas, você já recebe um certificado aí desse curso abençoado e maravilhoso, curso livre de teologia da Rede de Ensino Instituto Jáfia. Estamos falando sobre o fundamento de fé, a importância de termos a nossa fé firmada no Deus Todo-Poderoso, a importância de nós firmarmos a fé naquilo que ouvimos da palavra de Deus, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Para sabermos a questão da fé, nós temos que entender fé, crença e esperança. Três palavras coligadas, mas com sentidos paralelos. Então, a importância de entendermos que a fé, ela é um substantivo, no original grego, pistis, que significa persuasão, ou seja, uma convicção baseada naquilo que você ouve, uma convicção baseada no que você ouviu da parte de Deus, assim como o próprio escritor de Hebreus define no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é sempre para o agora. A fé é sempre para o presente. A fé é o já, o Deus do já. Como já falamos na primeira matéria acerca da situação de Jesus, Marcos capítulo 11, versículo 22. Vamos mais uma vez voltar a Marcos capítulo 11, no versículo 22, Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então fé é você crer, fé é você acreditar que já recebeu. Antes de uma manifestação física, você já acredita no mundo espiritual e você já chama à existência as coisas que não existem. Então, na verdade, nós observamos Jesus dizendo: tende fé em Deus. No original, essa palavra nos diz tende, ela dá tendência, ela dá entendimento de tende a mesma fé que Deus tem. Deus, quando ele criou todas as coisas, ele liberou a palavra e quando ele liberou a palavra, as coisas vieram a existir. Fé é crer ou acreditar que já recebeu antes de se materializar, antes da manifestação física, você já tem isso no mundo espiritual. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 15, 1 João 5, 15, João nos diz assim: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, João está dando a convicção, a firme convicção. Se nós sabemos que Deus nos ouve em tudo o que pedimos, e claro, se nosso pedido estiver alinhado com a vontade de Deus. Pastor, como que eu conheço a vontade de Deus? Estudando a verdade da palavra.
À medida que você estuda a verdade da palavra, a vontade de Deus vai ser revelada através do conhecimento da palavra. Então, João, discípulo amado, está dizendo: se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, nós podemos ter a firme convicção, podemos gerar fé através do que ouvimos da parte de Deus. A fé, ela diz que recebemos as petições agora. Ou seja, Deus não está preso ao tempo cronos. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é o kairos. Então não há tempo cronos para Deus. Ele é Senhor do cronos, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Segundo Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8, Pedro agora vai nos dizer assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, nosso Deus é um Deus atemporal, nosso Deus é um Deus que, na verdade, governa todas as coisas, e eu tenho que entender que no mundo espiritual já aconteceu. No mundo espiritual, quando eu ajo por fé, isso já ativou, já liberou do mundo espiritual, e agora eu tenho que trazer isso, materializar isso no mundo físico. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é sempre o mesmo, nele não há mudança nem sombra de variação. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então a fé, no original grego, pistis, mas a fé gera a crença. Crença no original é o verbo pisteuo. Pisteuo é como se fosse o gerúndio da fé. Pisteuo, na verdade, no grego, significa sendo persuadido. Gerúndio. Sendo persuadido, tendo confiança. Então, voltando para o que Jesus estava dizendo, tende a fé de Deus, a mesma fé que Deus tem, em Marcos capítulo 11, vamos agora frisar o versículo 23. Marcos 11, 23, Jesus diz assim: porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, crer significa a fé em ação, colocar a fé em ação. Gerúndio. A fé, ela é uma substância, ela é um substantivo, mas crer é um verbo gerando ação. É o gerúndio do verbo que, na verdade, a gente coloca a fé como crer. Então, o verbo em ação, o gerúndio, crença ou pisteuo. Se o que você crê não for seguido de uma ação, não pode dizer que tem fé, porque a fé age, a fé se move. Interessante observarmos alguns milagres de Jesus que o próprio texto nos diz: e Jesus vendo a fé deles. Jesus vai dizer isso quando, na verdade, eles destelharam a casa e desceram um paralítico com cordas na maca. O que isso demonstrou para Jesus? Tinham fé. Né? Ninguém vai fazer um sacrifício desse, ninguém vai fazer uma ação dessa se não acreditar. Jesus vendo a fé deles. E outras atitudes mais que nós observamos, que Jesus viu a fé, assim como a declaração do centurião: Senhor, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra aqui e meu criado ficará curado lá em casa. Então você observa que Jesus se impressionou da fé do centurião, dizendo: nem mesmo em Jerusalém vi tamanha fé que nem a fé desse homem. A liberação de uma palavra, declaração, uma palavra aqui, meu criado ficará curado lá em casa. Então, a fé em ação, pisteuo, se o que você crer não for acompanhado, não for seguido de uma ação, então não há fé. E isso, se não há fé, não pode produzir nada. A esperança no grego, ela significa positiva e segura expectativa. Positiva e segura expectativa. Então a esperança, ela relaciona com o não visto. Esperança sempre se refere a futuro. Fé sempre se refere ao presente. A esperança, ela estabelece a meta para a fé. A esperança, ela abre a porta para que a fé possa ser a substância. Então a esperança em si, ela não tem substância, mas a fé tem que ter essa esperança para produzir o efeito. A esperança fala: eu creio que um dia eu vou receber a cura.
Na verdade, colocando isso daí para o futuro. Dessa forma, é sempre para o futuro, então nunca vai receber nada. Mas a fé diz, eu creio que já fui curado e por isso eu espero. Eu creio que já recebi a cura, agora eu aguardo a manifestação. Isso é o presente e aí então você vai ver a manifestação daquilo que você crê, a importância de você declarar por fé e não por vista. Romanos capítulo 15, verso 4 nos diz, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, a esperança vem do conhecimento das Escrituras, para que, pela paciência, ou dependendo da sua tradução, pela constância e pela consolação provenientes da Escritura, tenhamos esperança. Esperança vem das Escrituras. Tito, capítulo 2, versículo 13. Paulo vai escrever ao irmão Tito, e no capítulo 2, 13, Paulo nos diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, 27, Paulo nos diz, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Então, quando a esperança está firmada na palavra, Cristo em vós, a palavra de Deus enxertada em vós, é a esperança da glória. Romanos capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 18 em diante, nos diz as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação não ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Observe que Paulo está dizendo no verso 24 e 25, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, a importância de você esperar com paciência. Se você crê, espera. Um dos ingredientes que nós temos que acrescentar à fé é paciência, né? A perseverança, a constância, aquilo que você vai perseverar, permanecer crendo. A esperança que se vê não é esperança. Então, se você vê, você não precisa ter fé, assim como você não necessita da esperança para poder receber aquilo que você já está vendo. Agora, se você não vê, então você tem que ativar sua fé e esperar com paciência. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18,
acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Aqui Paulo está dando a evidência que Jesus morreu e ressuscitou e a promessa da sua vinda, do seu retorno. Jesus voltará e vai ressuscitar. Todos os mortos que morreram com ele vão ressurgir e nos ares vão receber o corpo glorificado. E Paulo está dizendo, isso é um consolo para o crente, porque aquele que está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida e vida eterna. Então, a esperança é como um projeto de arquitetura, né? A pessoa tem o terreno, ela faz o planejamento, ela faz a planta, ela faz o projeto e ela ainda não está vendo a casa. Mas quando ela sabe ler aquele projeto, ela sabe como a casa vai ficar. Ela sabe se a sala é grande, ela sabe qual o tamanho do quarto, ela sabe quantos cômodos tem, ela já consegue enxergar pela fé como vai ficar aquela construção, porque ela tem o projeto nas mãos. A palavra de Deus é o projeto. E eu tenho que começar a enxergar segundo o prisma de Deus, eu tenho que começar a enxergar segundo aquilo que Deus determinou. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 18, 4:18, Paulo nos diz, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Paulo está dizendo que Abraão creu naquilo que ele ouviu. Deus falou com ele, ele agarrou-se naquela palavra e porque Deus falou, ele viveu aquele milagre. Porque Deus falou, ele colocou a fé em prática, em esperança, creu contra esperança. O que Paulo está querendo dizer aqui? Em esperança, creu contra esperança. Há dois tipos de esperança. Há a esperança material, a esperança humana, a esperança do mundo, mas há a esperança espiritual, que ela é gerada pelas Escrituras, que ela é gerada pela palavra de Deus, que ela é gerada por aquilo que Deus fala, por aquilo que Deus declara. Então, quando Deus fala, nós já vimos isso na matéria Realidade da Nova Criação, existem aí 3 tipos para a palavra de Deus. Grafo, escrita, grafia. Logos, a vontade plena de Deus. Mas rema, a palavra revelada, a palavra específica. Quando eu me agarro numa rema de Deus, quando eu me agarro no que Deus falou, eu posso ter a convicção que vai acontecer, porque não é palavra de homem, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é o Deus que honra, que zela em cumprir a sua palavra. Então precisamos ter essa esperança produzida pela palavra de Deus. Precisamos ter essa esperança produzida pela rema, pela revelação pessoal de Deus. Se a fé é tão importante assim, então de onde a fé vem? Como que gera fé? Eu posso pedir a Deus, Senhor, dá-me fé? De maneira nenhuma, porque a palavra de Deus nos mostra que a fé não vem pelo pedir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, nós podemos observar que a fé verdadeira, a fé genuína, ela se origina em Deus, ela se origina no próprio Deus que criou todas as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 3 nos diz, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O escritor de Hebreus está dizendo que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Mundos aqui no original, aion, os tempos, os períodos, as eras, né? A era de Adão é diferente da era de Noé, que é diferente da era de Abraão, que é diferente da era de Moisés. Pela fé, entendemos que os aions, os mundos, os períodos foram criados e foram criados
pela palavra de Deus. Aliás, se você for analisar Gênesis capítulo 1, você vai ver que tudo que Deus fala em Gênesis acontece. Mas tudo que Deus fala é verbo. Por quê? O verbo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tanto é que João vai falar em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo. Quem é esse verbo? O Logos, o próprio Jesus. Esse verbo é a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele, quem? Jesus, estava no princípio com Deus. Agora vamos analisar Gênesis capítulo 1 e vamos observar nesse capítulo que toda palavra que sai da boca de Deus foram verbos. Verbos. Haja luz e houve luz. Haja separação entre luz e trevas. Haja separação, porção seca e águas. Haja. Então, sempre Deus liberou o verbo. Gênesis capítulo 1, a criação do céu e da terra e tudo que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, e Deus os pôs sobre a expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto, a criação dos seres viventes. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente
e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, servosão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim, os céus e a terra e todo o exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, o que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus o criara e fizera. Então a gente observa aqui que, na verdade, nós observamos que tudo que Deus fala é verbo. Haja, produza, chamou. Então são verbos que são liberados. Agora, o verbo é o próprio Senhor Jesus Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele, quem? O próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Logos, estava com Deus, ele é o próprio Deus. Então a importância de nós entendermos que Deus falou e à medida que ele liberou a palavra, as coisas vieram a existir. Deus é um Deus de fé. Em Gênesis nós podemos ver que ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder, pelo que ele creu no seu coração e pelo que ele declarou com a boca, aquilo que ele declarou, as coisas começaram a existir, as coisas começaram a se manifestar. Então Deus usa substância para criar coisas físicas. O quê? Fé. A fé que Deus usa é a fé que chama à existência. Ele não somente exige que nós vivamos pela fé, como ele próprio se move por fé. Deus usa a fé para fazer todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus que vive pela fé. O primeiro ato de Deus na Bíblia é um ato de fé. Deus libera a sua fé em favor da criação e ele declara: haja, e toda palavra que sai da boca de Deus, ela não torna para ele vazia sem antes fazer o que lhe apraz. A fé vem do íntimo da natureza de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que tem fé, é um Deus que é a fé em ação. A fé individual do crente é um sinal do relacionamento dessa pessoa com Deus. Então é um sinal de um relacionamento pessoal com Deus. Este relacionamento é santo. Ninguém pode violar esse relacionamento que é a sua fé. Então nós começamos a entender que como que vem a fé? Como que nós podemos desenvolver, exercitar a fé? Olha só o que Paulo declara aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Dom, dádiva, presente, favor imerecido. A fé é um dom de Deus dado aos homens. A fé é um dom de Deus dado a todas as pessoas no momento da salvação. Bem verdade que quando a pessoa nasce, ela já tem duas qualidades. Todo ser humano, ele tem a capacidade de crer e ele tem a capacidade de adorar. Isso está intrínseco no ser humano. Isso daí, na verdade, é a estrutura do ser humano. Todo ser humano, ele tem a capacidade de crer e ele tem a capacidade de adorar. Se ele não colocar a sua fé no Deus verdadeiro, ele vai eleger algo para que ele possa crer. Se ele não adorar ao Deus único e verdadeiro, ele vai eleger algum Deus para poder acreditar. Ou uma idolatria. Ou, como ateu, ele crê na posição do não Deus, mas ele crê em alguma coisa. Então, na verdade, a capacidade de crer e a capacidade de adorar nasce com o homem. Mas quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, lhe é dada uma fé espiritual, lhe é dada uma fé genuína, uma fé para a salvação. E como que essa fé vem? Como que essa fé é gerada? Paulo nos responde isso escrevendo aos irmãos de Roma, no capítulo 10, verso 17, ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir. Então a fé vem ao ouvirmos a palavra de Deus. A fé é gerada através da palavra de Deus, que nós vamos rever nessa matéria acerca das 3 termos da palavra, grafo, logos e rema, qual delas que vai gerar fé.
Deus nunca vai responder a nossa oração, Senhor, aumenta a minha fé. A forma dele responder essa oração é você dando ouvidos à palavra de Deus, é você colocando a palavra de Deus em prática. Deus não aumentará a nossa fé sem um desenvolvimento de intimidade com Ele, uma intimidade baseada numa revelação da palavra que recebemos dele. Ele não abençoa preguiça, Deus não abençoa ignorância. A única maneira pela qual a fé vem, a fé é desenvolvida, não é pelo pedir, não é pelo jejuar, não é pelo orar, não é por mendigar a Deus por mais fé, mas sim por dar ouvidos à palavra de Deus. Se a palavra de Deus realmente for ouvida e colocada em prática, a fé vai ser gerada, a fé vai ser reproduzida, a fé vai ser desenvolvida. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é ouvir Deus falar e fazer exatamente de acordo com o que ele fala, nada mais, nada menos. É como a parábola de quem edificou a casa sobre a areia e quem edificou a casa sobre a rocha, a importância de eu colocar em prática isso na minha vida. Ouvir no grego é o termo akoe, que significa receber uma mensagem, comunicação ou um recado. Receber de Deus a sua palavra. Receber a Deus e a sua palavra. Então a fé ela começa, em primeiro lugar, onde a palavra de Deus é pregada. E se não basta apenas ser pregada, quando ela é pregada, alguém tem que ouvir. E quando alguém ouve, alguém tem que entender essa palavra. E ao entender, ela precisa receber essa palavra no seu coração para poder obedecer na sua vida e colocar em prática. Então aqui a gente pode ver esse trajeto de como o milagre acontece. Primeiro a palavra precisa ser pregada, em segundo lugar ela precisa ser ouvida, em terceiro lugar ela precisa ser entendida, em quarto lugar ela precisa ser recebida e em quinto lugar ela precisa ser obedecida. Como que eu recebo a palavra? Quando eu estou convencido de uma verdade da palavra de Deus e não apenas dando ouvidos como se não fosse para a minha vida. E como que eu obedeço a palavra? Colocando em prática na minha vida e produzindo frutos através dessa palavra. Se nós formos ver todos os milagres dos evangelhos, nós temos que entender que alguém pregou para que alguém ouvisse, para que gerasse fé. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela está em casa há 12 anos com hemorragia. Há 12 anos, o texto diz que ela já tinha gasto todos os seus bens com os melhores especialistas da época. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Agora, ela ficou sabendo que Jesus viria e passaria na cidade que ela estava e ela determinou, se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curado. Peraí, por que ela determinou? Porque alguém que falou de Jesus para ela, falou, olha, tem um homem aí que está vindo na cidade que cura, tem um homem que está vindo na cidade que ressuscita mortos, tem um homem aí que está vindo na cidade que abre a visão de cegos, abre o ouvido de surdos. A palavra de Deus não diz quem pregou para ela e o que fez ela acreditar, mas a gente pode entender que se ela determinou na sua casa, se eu tão somente tocar na orla de suas vestes ficarei curado, é porque ela tinha ouvido uma pregação. É porque ela tinha ouvido um testemunho. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O cego Bartimeu, que estava no caminho de Jericó, quando ele ouviu o alvoroço, ele questionou, o que está acontecendo? O que está passando por aqui? Jesus, aquele que cura, então, na verdade, ele já tinha ouvido que Jesus curava. Então, a fé ela é gerada quando a palavra é pregada. Através da pregação da palavra, gera fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Só posso ouvir se a palavra for pregada. Então, em primeiro lugar, temos que pregar a palavra, temos que ouvir a palavra, entender a palavra, receber e colocar em prática nas nossas vidas, obedecer a palavra. Mateus capítulo 13, Evangelho segundo Mateus capítulo 13, verso 19 nos diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Veja, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus está falando sobre 4 tipos de solo. Solo à beira do caminho é aquele que já foi pisoteado por muitas pessoas, é aquele que já foi pisado pelos homens. E a pessoa ficou dura, com o coração endurecido, a pessoa ficou com o solo pisoteado. Muitas vezes pelos escândalos, muitas vezes pelas mentiras, muitas vezes pelas falsas promessas, a pessoa não consegue mais crer. Então a semente é boa, a semente cai no solo, mas ela cai à beira do caminho. A ave de rapina, vendo a semente, logo vai e come aí essa semente boa. Então, olha só, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, o povo perece por falta de conhecimento. Por quê? As trevas se movem pela ignorância. As trevas se movem pela falta de conhecimento. Mas a verdade e o reino de Deus se move através do conhecimento, através da luz. Por isso que o salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso que a palavra de Deus nos diz: errais não conhecendo as Escrituras. Então, na verdade, o reino de Deus se move pelo conhecimento. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé, ela é produto do conhecimento e do entendimento da palavra de Deus, escrita e falada. Não devemos receber algo sem antes entender. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você não deve falar amém para aquilo que você não concorda. Você não pode falar amém para aquilo que você não entende. Você não pode falar amém para o que foi dito em línguas. Você não sabe o que a pessoa disse. Então, na verdade, quando você fala amém, você está dizendo que assim seja, eu tomo posse disso na minha vida, que assim se faça na minha vida. Então, nós nunca devemos receber algo que não entendemos primeiro. Mas quando entendemos, devemos tomar posse, devemos receber e colocar em prática nas nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo nos diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo nunca quis dizer aqui contra o conhecimento da palavra. Quando ele está dizendo a letra mata, ele está se referindo à lei. A lei, ela não foi abolida. A lei só serve para mostrar que pela lei somos pecadores. A lei mata, a lei condena. A lei, na verdade, mostra que não temos direito à salvação. Mas o Espírito vivifica, ou seja, em Cristo Jesus, pela fé, temos a paz com Deus e tendo Jesus como Senhor, somos salvos. Então, na verdade, a lei mata, mas o Espírito dá vida à palavra. O Espírito dá vida à voz de Deus, à essência do Senhor. Agora, quem tem fé? Quem tem fé? Romanos capítulo 12, verso 3, nos diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele tem fé, conforme a medida da fé. Interessante que esse termo no original grego é a palavra metron, e metron significa a mesma quantidade, a mesma porção, a mesma medida. Então, conforme a mesma medida, metron, de fé que Deus repartiu a cada um. Todo aquele que é nascido de novo recebe uma mesma medida da fé. Alguns, por darem ouvidos mais à palavra de Deus, desenvolvem essa fé e chegam numa fé santíssima, chegam numa fé elevada. Outros apenas ignoram e não colocam em prática na sua vida, aí atrofia. Assim como o músculo, se ele é exercitado, ele se desenvolve. Se ele não é exercitado, ele atrofia. Então a fé é o dom de Deus dado ao homem no momento em que ele é nascido de novo. É o dom de Deus dado ao homem no momento em que a pessoa recebe Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2,
Paulo nos diz, e para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Porque a fé não é de todos. Ou seja, o ímpio não tem fé em Deus. Por quê? Porque ele não ouviu a palavra de Deus. Ele não recebeu metron, ele não recebeu a mesma medida da fé daquele que deu ouvidos. A mesma medida da fé, metron, daquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então, a medida significa que todo cristão, todo aquele nascido de novo, tem a fé que gera, a fé que vem ao ouvir a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo nos diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se é dom de Deus, não é mérito, não é por merecimento, como também não é pelas obras. Quem tem condições de fazer mais obras tem mais fé. Não, ela é pela graça. Então, a fé que nós recebemos na salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus dado a todo aquele que nele crê. Por isso que a palavra descritiva no original grego é metron, exatamente a mesma medida, exatamente a mesma quantidade. Agora, saiba de uma coisa, nós recebemos a mesma medida, nós recebemos a mesma quantidade, mas podemos aumentar, podemos desenvolver. Podemos exercitar como? Dando ouvido, colocando em prática a verdade da palavra de Deus. Então, Romanos 10, 17, Paulo disse, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você dá ouvidos à palavra de Deus, mais você tem condições de desenvolver a sua fé, mais você tem condições de acreditar, mais você tem condições de aumentar a sua fé. Então, a fé ela pode ser aumentada. Quando? Quando damos ouvidos e recebemos em nosso espírito a palavra de Deus falada. Pela falta de ouvir a palavra de Deus, a fé pode diminuir ou atrofiar. Se Tomé tivesse naquele primeiro culto que Jesus apareceu, ele não precisaria ter passado essa vergonha. Se eu não vê-lo, não tocar em suas feridas e não tocar do seu lado, eu não crerei. E aí então Jesus aparece depois de 8 dias e diz, Tomé, toca aqui o seu dedo, põe aqui tua mão do meu lado e veja. Agora, bem-aventurados que não viram e creram. Creram como? Pelo que ouviram da palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Que você possa estar fundamentado nessa verdade, que você possa estar fundamentado na palavra da verdade, na palavra da justiça, na palavra que gera fé, estabelecendo assim esse fundamento na tua vida. De sorte que a fé é pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra, que gera em nós fé, que a cada dia coloquemos em prática nas nossas vidas para viver uma fé santíssima diante da tua presença, no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Fica conosco. Na próxima aula nós estaremos estudando sobre a integridade da palavra, falando um pouco sobre grafo, logos e rema. Que Deus te abençoe e visite a nossa plataforma e conheça as nossas outras matérias do curso livre de Teologia, Rede de Ensino Instituto JAF. A paz, que Deus te abençoe.